Noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar de Mercado. Hoje vamos começar mais um dia aqui de análises, né? Lembrando que essas análises são para noite ou para amanhã, né? Então é válido até depois do, do vídeo, né? Até amanhã, entendeu? Então vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos começar com o Nasdaq, tá? Lembrando que a gente sempre faz os estudos no Nasdaq, no ouro, no Bitcoin, no índice, no dólar e no euro GBP. Não, no euro USD. É isso aí, vamos que vamos então. Bom, o Nasdaq, o que ele fez aqui? A gente tinha um fundo de liquidez para ele. Eu acho que era. Eu não lembro onde que eu marquei o fundo. A gente tinha marcado um fundo de liquidez para ele, não tinha? Não me lembro muito bem, porém agora o que que ele fez? Ele limpou essa liquidez aqui desse fundo, né? Limpou esse fundo de liquidez aqui. Limpou a liquidez, sentiu uma reação de demanda, né? Naturalmente já deu compra, né? Fez isso 1 hora da manhã. É, não tem como prever, né, galera? Mas já deu uma baita operação de compra. Então agora, pessoal, se ele quiser lateralizar aqui para dar uma opção de venda na continuidade do movimento, é só ele começar a fazer esse movimento de distribuição, né? Então ele vem aqui, faz a distribuição, entendeu? E dá a venda lá, né? No, no choque, né? Ou na continuidade do movimento também. Tanto faz. Entendeu? Então ele faz aqui a distribuição e dá a venda, entendeu? Se for para a continuidade dessa puxada de baixa. Tá, então passa pro gráfico de vocês. Lembrando, eu sempre recomendo, ó. Tem essa ferramenta aqui no TradingView. Você clica nela, seleciona aqui o desenho. Clica aqui, ó. Aí você vai criar um grupo só para colocar a opção de venda, entendeu? Aí você consegue ocultar e deixar visível novamente, beleza? Então, o Nasdaq ele tem essa. Ele pode fazer essa distribuição, tanto quanto também. Ele pode querer dar continuidade na alta, né? Então, ele vem fazendo o cenário, né, de ou ele rompe essa máxima, ou ele limpa essa liquidez aqui também. Como ele reagiu bem, não sei se ele pode voltar aqui. Vamos deixar marcado, porque é um fundo de liquidez também bem interessante, tá? Então ele pode querer vir continuar daqui, ele quebra essa máxima, volta, dá uma acumulada aqui, faz o choque e engata pra alta, entendeu? Vira uma opção de compra, tá? Que ele quebra esse topo aqui, nessa puxada, depois ele retorna, faz a acumulação e dá compra, beleza? Ou se ele não fizer nada disso, vier limpar essa liquidez aqui de baixo, ele dá acumulada aqui, entendeu? Acumula aqui, tá tudo bem. É até melhor que tá mais embaixo, entende? Então a gente consegue surfar um movimento maior. A gente tá limpando essas liquidez aqui de baixo aqui, pra ele querer continuar no movimento. E é isso que eu tô de olho por enquanto no Nasdaq, tá? São duas opções de compra e uma de venda. Beleza? Então pro próximo, vamos pro Gold. Vamos lá. Bom, aqui no Gold, pessoal, seguinte. Ele engatou pra essa tendência, né? Ele capturou a liquidez desses fundos e, puf, engatou pra tendência de alta. Naturalmente, ele pode querer fazer uma distribuição aqui em cima, tá? Por quê? Porque a gente consegue ver que as pernadas de impulso estão perdendo a força, entendeu? Olha como veio caindo bem. Tá vendo? Tá perdendo bastante o impulso. Então ele pode querer começar a distribuir. Então ele vem aqui, começa a fazer essa distribuição, nivela bem os topos,
Captura a liquidez, faz o choque e dá a venda. Tá? Gente, ele pode até limpar essa liquidez de topo. Não é um topo de liquidez muito bom, mas é uma opção, entendeu? Aqui é um buy side liquidity. É um topo de buy side liquidity, eu não gosto muito não. Mas seria uma opção, se ele quiser distribuir aqui, ele não precisa necessariamente capturar a liquidez esse topo, tá, galera? Ele pode fazer a distribuição antes, pagar aqui, entende? Mas o ideal é que ele faça a estrutura antes dele querer virar pra queda, entendeu? Mas se limpar essa liquidez também, não tem problema, né? Agora, para compras. Bom, para compras, galera, eu queria ver ele dando uma corrigidinha. Entendeu? Ele dá uma corrigida. Limpa essa liquidez aqui. Começa a acumular aqui, entendeu? Aí ele vem e faz o choque. Esse aqui é um cenário que fica muito melhor para compra, né? Porque ele já tá capturando liquidez e não precisa necessariamente fazer um choque. Quer dizer, fazer o choque não, fazer a acumulação. Entende? Ele pode só fazer o choque aqui embaixo. Mas se ele quiser fazer a acumulação, é melhor, entendeu? Se ele quiser acumular, é muito melhor. Mas é isso aí, são duas opções, né? Ou ele faz o choque aqui, ou ele faz a acumulação, entendeu? Vamos pro próximo, então. Ah, bom, mais nada. É isso por enquanto. Tá bem lateral. Qualquer coisa dentro dessa lateralidade fica ruim. Então tá bem lateral, pessoal. Vamos pro euro. Já no euro, o euro tá engatando para essa tendência de alta ainda. Pode já ter feito uma quarta, uma quinta. Tá engatando para quinta, pode, né, fazer isso. Então assim, a gente não tem uma liquidez muito nítida aqui. Um fundo de liquidez muito nítido. A gente tinha um topinho aqui de liquidez. E só também. Inclusive ele fez uma distribuição aqui, ó. Não vi. Foi durante a noite de ontem, ó. Fez um cenário distributivo ali e pagou a venda, mas ele pode querer continuar, entendeu? Então entra dois cenários aqui agora pro euro, tá, pessoal? Inclusive ele até pagou aqui um choque dos 5 minutos, ó. Bem feito. Fez o padrão também que eu gosto de ver lá no minuto. Então é o seguinte, pessoal. Ele pode fazer uma redistribuição aqui, entendeu? Não uma redistribuição, não, uma distribuição em si. Tá? Entende? Porque ele já tentou dar uma distribuição aqui, pagou uma venda. Apesar que ele subiu lá em cima, né? Muito bom essa distribuição, não. Não quis subir lá em cima e depois puxou pra baixo, mas tá tudo bem. Ele pode querer lateralizar de novo, fazer uma nova distribuição para que ele cair, entendeu? Ainda mais que agora ele tá limpando esse topo de liquidez. Isso aqui pode ser um checkout. O ideal é que ele faça isso aqui num minuto ou nos 5 minutos mesmo. Tá? Em time frames menores. Pra gente pegar um choque. Uma venda de choque. Entendeu? Eu passei pro teu gráfico, beleza? Desse topo aqui de liquidez. Agora, ele pode querer continuar na alta, né? Eu gostaria de ver ele quebrando esse topo aqui antes de eu querer pegar uma compra nele. Ele vem aqui e volta e começa a acumular, entendeu? Naturalmente ele faz o choque e dá compra pra gente seguir comprado, tá? Porque ele já vai ter quebrando esse topo, entendeu? Já não vai ser mais um checkout, significa que a tendência de baixa já terminou, vai começar a nova tendência de alta, entendeu? E por aí vai. Então ele quebrando esse topo aqui, volta, faz uma acumulação e explode pra cima, entendeu? Esse é um cenário 2. E só por enquanto. Vamos então pro Bitcoin. Bom, o Bitcoin tá naquela terceira onda, né, pessoal? Fez um, dois, três, né? E agora ele tá
um ciclo de uma quinta onda dentro da terceira pernada. Daí ele fez 1, 2, 3 lá em cima, e aqui fez 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então ele tá nesse ciclo, né? Esse fim de ciclo de uma pernada de alta, de alta, né? Pra começar uma mini pernada de baixa e querer dar continuidade no movimento, naturalmente. Bom, vou marcar esse fundo aqui, pessoal. Só que ele não é muito bom, não. Tá muito nítido, não. Mas ele pode querer vir fazer o ABC aqui, entendeu? Capturando a liquidez desse fundo. E ele dá acumulada aqui. Faz o choque pra gente conseguir comprado nele. Entende? Inclusive até tem uma zona de compra aqui pra ele, ó. Entende? Então é uma opção. Seria uma opção no Bitcoin, tá? Querer fazer esse movimento. Beleza, galera? Então passem pro gráfico de vocês, tá? Uma acumulaçãozinha ali embaixo, embaixo desse fundo de liquidez, entendeu? Claro que ele pode só simplesmente respeitar esse fundo. Entende? Ele pode querer esse fundo não. Querer respeitar essa estrutura lateral, né? Ele pode querer respeitar ela. Só que ele tem que fazer a liquidez. Então ele pode ou fazer um topo, um fundo e capturar a liquidez e fazer o choque. Ou ele pode fazer assim, acumular. E daí dar continuidade no movimento. Ou ele volta, acumula e dá compra, entendeu? Qualquer cenário desse tá bom, tá viável. Lembrando que se ele fizer isso aqui, fica melhor. Se ele fizer a acumulação, testando essa estrutura, fica melhor. Se ele deixar um fundo de liquidez, então ainda melhor ainda. Tá? Então fica bom também. Passe pro gráfico de vocês. Beleza? Agora, para querer vender Bitcoin, eu já acho um cenário um pouco mais difícil. Mas, se ele quiser vir aqui, ó, caindo, bate nessa região, vai subindo meio devagar e fizer uma distribuição aqui, faz a distribuição aqui, fica bom pra gente querer pegar uma venda, entendeu? E afinal de contas, ele vai estar respeitando essa estrutura maior zona que ele fez aqui. Entende? Ele estaria respeitando ela, que teria caindo pra venda. Entende? Só que é aquilo. Ele pode querer engatar pra alto a qualquer momento. Então, o ideal seria ele bater nessa região aqui, não sentir tanta demanda, entende? Subir mais devagar, fazer uma distribuição e pagar essa venda, porque ele já faz um SMS, né? Já falha em perder o topo lá em cima, entendeu? Então fica muito melhor, tá? É isso que eu tô de olho no Bitcoin. Beleza? Vamos então pro mini dólar e para finalizar no mini índice, tá? Vou pegar aqui o mini dólar. É aquilo, né? O mini dólar ele fez uma espécie de distribuição, né? Fez uma distribuição aqui desse movimento grandão. Tá seguindo na tendência, né? E assim, é aquilo, como ele tá bem puxado. Vou tirar um zoom aqui pra ver um pouquinho. Bom, tá meio que numa onda 2, numa onda 3, quer dizer, né? Se for contar esse movimento lateral aqui, tá fazendo um, dois e uma terceira. Gente. Então assim, a gente tem essas regiões aqui que vira uma POC pra ele. Se você pegar aqui, vira uma POC. Vem uma POC, ó. Naturalmente ele pode sentir oferta ali. Então se ele quiser vir fazer uma distribuição aqui em cima, ele é muito bem-vindo. Pode pagar uma boa venda, entendeu? Nivela os topos, né? Cria liquidez e paga a venda pra gente. Entende? Faz o choquezinho ali em cima. Fica bonito. Se ele quiser limpar essas liquidez, também é bom, entende? Então ele limpa essas liquidez aqui que ele tem, né? Dá uma limpada nelas. Faz a distribuição aqui em cima e paga a venda. Tá. Beleza? Então são essas duas opções muito boas de venda para continuação do movimento.
Agora, pra ele reverter, quer dizer, pra ele não reverter não. Se ele quiser dar compra, ele teria que dar uma revertida legal aí, né? Então, tem que configurar um cenário pra ele. Ele vem, rompe, captura a liquidez desses topos aqui. A gente captura a liquidez, vem caindo mais devagar e vem fazendo a acumulação. Esse seria o cenário de compra no mini dólar que eu ficaria de olho, tá? Nós vamos ficar de olho, né? Se ele quiser dar o cenário de compra, obviamente. A gente tem várias opções de venda. Para compras fica mais difícil. Se ele quiser fazer isso, tudo bem. Beleza, show de bola. A gente segue no movimento de compra com ele, tá? E é só isso que eu tô de olho no Bitcoin, no dólar. Beleza? Vamos então pro índice para finalizar. O índice tá limpando aquela liquidez lá de cima, né, pessoal? A liquidez de topo lá. Lá em cima. Tá fazendo meio que uma espécie de distribuição. Só que não tem muita cara de distribuição, porque tá um spread bem pequeno, ó. Parece que tá fazendo uma aceitação, né? Mas assim, se ele quiser continuar nessa estrutura lateral, nivelar bem os topos, fazer o choque aqui em cima, ele pode dar uma venda muito boa. Pelo menos uma venda de correção dessa pernada de alta, entendeu? Fazer uma quarta onda aí, né? Porque ele tá limpando uma liquidez de topo, tem uma liquidez de uma tendência de baixa, é um topo forte esse aqui. Não é que é forte, né? É uma liquidez forte que tem aqui, entende? Por isso que hoje, a partir depois que ele capturou essa liquidez, né? Depois das 1h50, ele não conseguiu mais sair dali. Entende? Porque é uma liquidez forte que ele pode sentir demanda, oferta a qualquer momento e vir derretendo. Só que ele tem que nivelar bem esses topos, entendeu? Criar uma liquidez boa aqui, tá? Se ele não quiser fazer isso, vamos supor que ele abriu com um gap de baixa e pode, por via das contas, vir dando opções de compra. Eu tenho uma estrutura lateral para ele aqui embaixo. Né? Essa estrutura lateral que a gente marcou ontem. Inclusive, peguei no teste dela aqui, tentei pegar no teste dela. Não deu nenhuma opção. Depois ele deu a compra aqui, a gente seguiu comprado. Ele pode vir testar ela de novo, entendeu? Ele vir testar ela e criar uma estrutura lateral, criar liquidez embaixo. Ele pode dar uma compra no choque e a gente segue comprado. Entendeu? Movimento de correção, né? Entende? Então, se ele quiser abrir com um gap de baixa, fizer isso aqui em cima da estrutura lateral, fica muito bacana. Tá? Fica muito bom pra compra. E é mais isso que eu tô de olho no ativo do índice, tá? Então passem pro gráfico de vocês, beleza? É isso aí então, galera. Eu vou indo nessa e valeu. Deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like, tamo junto e até a próxima.